E aí, pessoal, tudo bem? Bom, há uma temporada e meia, a Juventus contratou o Cristiano Ronaldo do Real Madrid e ficou uma sensação em muita gente de que a Itália estava voltando a dar passos importantes para se colocar como uma das ligas de topo da Europa, né? A liga italiana está no momento, acho que disputa com a Bundesliga da Alemanha o posto de terceira principal liga da Europa, mas claro, está degraus abaixo da liga espanhola e da liga inglesa. E a contratação do Cristiano Ronaldo poderia ser um símbolo aí de um novo momento em que a Itália voltaria a ter grandes investimentos para voltar a ter super times e não só a Juventus dominando tudo, e ser o que era o campeonato italiano lá nos anos 80 e 90. Mas se a Itália quiser fazer isso, se a Itália quer voltar a ser vista como a grande liga do futebol mundial, ou pelo menos uma das grandes ligas, dividindo o topo ali com a Premier League, com a Liga Espanhola, ela precisa aprender a lidar com o racismo. E de forma urgente. Eu já fiz vídeo aqui falando de racismo na Itália, o que sofreu o Balotelli, as torcidas de diversos clubes fazendo, uma das principais é a do Verona, mas o problema é que a situação na Itália parece tão grave, tão deteriorada nessa questão do racismo, que mesmo quem supostamente está tentando ajudar atrapalha e vira uma bola de neve, né? Então quando as torcidas vão lá, são os ultras torcedores lá, imbecis que são racistas. Só que daí vai lá o dirigente do clube e passa pano, isso quando não concorda. Daí vai o técnico e os jogadores do time e também passam pano, e daí já começa a ficar complicado. Daí vem a mídia e acaba passando pano. E tá todo mundo passando pano pra racista no futebol italiano. Todo mundo não, né? É maneira de dizer. Né? Mas muita gente. E essa questão não se resolve. Daí a gente teve duas notícias essa semana, escabrosas, de burrice. Né? Primeiro, o presidente da Liga Italiana, numa reunião, sugerindo que um bom jeito de melhorar a imagem da Liga em relação ao racismo é desligar os microfones que ficam voltados para a torcida quando a torcida começar a imitar macaco. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, o jeito de não manchar a imagem da Liga Italiana, não fazer que ela seja rotulada de uma liga racista, é fazer com que ninguém ouça os gritos. Quer dizer, não é combater o grito, não é, ensinar que racismo é uma coisa escrota. Não, é desligar o microfone. Olha a cabeça do sujeito. Depois, o Corriere dello Sport, que é um dos principais jornais esportivos da Itália, vai lá e publica uma matéria de capa na quinta-feira, querendo chamar a atenção para o duelo entre Roma e Inter na sexta. Bom, sexta-feira Roma e Inter vão se enfrentar. E eles estavam querendo destacar que a Inter tem o Lukaku e a Roma tem o Smalling, que inclusive os dois foram companheiros de Manchester United e hoje estão no futebol italiano, e os dois são negros. E vão jogar numa sexta-feira. Qual que é a capa bizarra que o Corriere dello Sport resolveu fazer? Bota fotos dos dois e Black Friday. É um escabroso como os caras não pensam. Você usa um termo, Black Friday, que é um termo de venda, né, que é uma expressão ligada à liquidação, à venda, então, ou seja, para anunciar produtos, e bota dois jogadores negros ali. Parece que você está querendo vender os caras, e é óbvio que vai ter uma conotação desagradável. O pior é que o conteúdo da matéria não era ruim. O conteúdo da matéria, inclusive, até falava claramente do problema de racismo no futebol italiano. Então o conteúdo da matéria nem era ruim. Mas a capa é de uma falta de tato gigantesca, né? Tanto que os dois jogadores se pronunciaram abismados com a capa, vários clubes se mostraram contra a capa, a Inter, a Roma, o Milan, que tem sido um clube que tem tido postura bem clara contra essas práticas todas que têm ocorrido no futebol italiano, o Pescara também, né?
Daí no dia seguinte, inclusive a Roma e o Milan anunciaram que vão dar uma geladeira no Corriere dello Sport. Os jornalistas do Corriere dello Sport não poderão cobrir os dois clubes até o fim do ano. Fim do ano agora, né? Mas é só uma geladeira e um castiguinho. Daí no dia seguinte, o Corriere dello Sport vai fazer um meia-culpa? Não, reforça que não quis ser racista, que não é racista. Racismo com quem? Nós somos racistas com quem? É a pergunta. Ou seja, a incapacidade deles de entenderem que certas expressões, certas colocações causam dano às pessoas, a outras pessoas. Ou seja, a dificuldade de ter uma empatia, de se colocar do lado do outro, de perceber como certas mensagens subliminares criam desconforto, é impressionante. E isso, no jornal italiano, que assim, pelo conteúdo da matéria, até foi correto, não queria ser racista, mas assim, não consegue perceber como essa questão é complexa, que você tem que tomar muito cuidado antes de fazer as coisas, né? E daí vai a liga também, e daí vai o dirigente de clube falando que não é isso, não é aquilo, tudo. Para os olhos do mundo, para o consumo interno na Itália, talvez até tenha gente que cai nesse papo, mas aos olhos do mundo, não. Hoje, os campeonatos nacionais, sobretudo os mais importantes do mundo, eles não têm só um impacto doméstico. Os que têm impacto doméstico são os campeonatos menores, como o brasileiro, inclusive. Para uma liga atingir seu potencial máximo, ela tem que sair das suas fronteiras, tem que virar uma liga internacional. Ela tem que dar audiência, por exemplo, na África. Ainda que a economia africana não gere tanto dinheiro, mas gera mostra a força de marcas ali. A Premier League está forte lá. Vai na Ásia. E ainda que aqui no Brasil a gente ache que racismo com asiático, com oriental é bobeira, não é bobeira. Em certos lugares isso é levado muito a sério, porque há racismo sério contra orientais. E daí você vai ver um chinês que já sentiu que chineses sofrem racismo em determinadas situações, vê uma liga que passada de pano para racista, o que o chinês vai pensar? O chinês tem dinheiro, o chinês representa um baita de um mercado que as ligas internacionais não querem perder. E o campeonato italiano parece que assim, não percebe o quanto é importante ter que lidar com isso. O racismo é escroto, é um absurdo, e os italianos assim, as pessoas que lidam com futebol na Itália, tem que aprender isso. Tem que aprender que isso é escroto por si só. Mas nem que seja aprender pelo seu bolso. Mas não pode. A Itália não pode continuar do jeito que está, né? Mesmo as pessoas bem intencionadas estão fazendo besteira, porque parece que sim, essa questão não é discutida tão abertamente a ponto de todo mundo perceber como que ela realmente é. Daí vem, por exemplo, o Prandelli, técnico da Itália, isso na época da Copa das Confederações aqui do Brasil em 2013, o Balotelli estava no time da Itália, que ele fala que, nossa, realmente o Balotelli nem parece italiano, parece brasileiro, porque o Balotelli é negro. Ok, há muitos brasileiros negros, ainda bem, mas quando ele fala isso, ele fala que um negro não tem cara de italiano, sendo que há milhares de italianos negros hoje, né? A onda de imigração africana para a Itália já tem muitos anos, então muitos desses italianos já tiveram filhos, muitos desses imigrantes africanos já têm filhos italianos, como o Balotelli, que nasceu na Itália, né? Então tem muitos italianos negros já, e eles são italianos, tão italianos quanto qualquer um, e eles têm que ser aceitos como italianos, e muitos não são. Então quando o técnico fala, mesmo que nem seja de maldade, ele só deixa escapar que o Balotelli não tem cara de italiano, ele está, no final das contas, reforçando o discurso dos italianos racistas que xingam o Balotelli, mandam o Balotelli e os negros italianos voltarem para a África, que isso, aquilo, entendeu? Então a Itália precisa aprender, precisa contratar um consultor disso, precisa dar palestra, conversar com grupos, com ONGs que lidam com combate a racismo, para entender a real dimensão desse problema, para entender por que certas coisas não podem ser tratadas do jeito que são, porque machuca as pessoas, porque
há uma história muito pesada de racismo no mundo, na sociedade mundial, e que certas coisas que às vezes até subliminarmente no nosso discurso acabam fazendo coro a isso tudo que aconteceu, mesmo que a gente não perceba, mas quem está do outro lado ouvindo percebe. Tá? Então é uma questão fundamental para a Itália. O Charlie Moreira escreveu um artigo muito legal sobre isso. Até a ideia desse vídeo veio desse artigo na Cautiopédia. Vou deixar o link aqui embaixo também para quem quiser ler, porque vale a pena, tá? Mas é isso, então. Bom, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha. Se não gostaram, dá um desjoinha. Se inscreva no canal clicando no sininho, escreve aqui embaixo se vocês quiserem. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é @Biraléu no Twitter e no Instagram, que é o mesmo endereço aqui do YouTube, tá bom? Um abraço e até mais.